Jesus falando sobre vaso e processo do vaso. Jesus falando sobre a vida de Jó, que foi um homem provado, um homem testado por Deus. E o Espírito Santo do Senhor falava no meu coração para me falar sobre deserto. Deserto é um lugar que, se você não for como cristão, você irá. Todo cristão que não passou pelo deserto vai passar. Deserto é o lugar onde Deus pega o vaso para moldar. Deus pega o vaso pela mão e fala: vou tratar com ele, é aqui. E hoje Deus quer falar sobre esse deserto. E essa palavra que eu vou trazer para a igreja tem como tema: o deserto é cenário de providência. Deserto não é cenário para a morte. Esse deserto que você está, você não irá morrer. Nesse deserto que você está passando, você não vai perecer, você não vai desistir. Porque esse deserto que você está dentro dele, ou esse deserto que você está passando, vai ser para testemunho da parte do Senhor na tua vida. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar sobre esse deserto, para falar sobre alguns desertos específicos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre Agar, uma mulher que era serva, que era escrava de Abraão e da sua mulher Sara. Uma mulher que não tinha domínio próprio, que não tinha domínio do seu próprio corpo, não tinha domínio das suas próprias atitudes. Ela fazia tudo aquilo que Sara mandava, que Abraão pedia. Ela não podia fazer nada mais do que os seus senhores desejavam, ou seja, ela era serva de alguém. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e na vida de Sara: vocês de Abraão farem uma grande nação, do ventre da tua mulher Abraão sairá um filho. Só que é mal da gente olhar com os olhos humanos para a situação e querer colocar a mão naquilo que Deus não mandou colocarmos a mão. E Sara vai e coloca a mão onde Deus não mandou. E ela tem uma brilhante ideia na mente dela, achando que era uma brilhante ideia: Abraão, já sou avançada de idade, não vai ter como a gente ter filho. Eu sou velho, você é velha, então eu vou te dar Agar como mulher, e você dorme com ela, e aí Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Porque a gente, como homem, acha que pode ajudar Deus a fazer aquilo que Ele prometeu. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: não coloque a tua mão, só é Deus que prometi, só é Deus que vou fazer. Não adianta colocar a mão achando que vai ajudar Deus, você vai atrapalhar. E aquela mulher coloca a mão dela, e ela dá Agar, a mulher, como Abraão. E Agar engravida, Agar gera, e Agar tem uma promessa dentro do seu ventre. Só que Agar, por se sentir agora a mulher de Abraão, ela já não se vê mais como escrava, e ela começa a se sentir como igual a Sara. E isso começa a afligir a Sara, que chega a falar com Abraão. E Abraão vai responder a Sara: eis que é tua serva, ela está na sua mão, faze com ela o bem que você entender, o que for bom aos seus olhos que você faça. E Sara começa a afligir a Agar, a ponto de Agar fugir dentro do meio deles. Agar estava sendo oprimida pela sua senhora e ela foge. E quando ela foge, o anjo do Senhor vai achar ela junto a uma fonte de água no deserto. Para onde que ela fugiu? No deserto. Uma mulher que era serva, uma mulher que não tinha capacidade para tomar as próprias decisões, não podia, na verdade, até tinha. Ela foge e se encontra no deserto, de dia muito calor, de noite muito frio. Essa história já foi contada. E o anjo do Senhor vai dizer a ela: Agar, serva de Sarai, para onde tu vem e para onde tu vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e te humilha-te debaixo das mãos dela. Como é a história? A gente vem para o culto esperando que a irmã vem marchando, falando em línguas, que o irmão vem marchando, falando em línguas, falando que Deus vai prover na minha vida, e o irmão vem e fala para mim voltar para onde eu estou sofrendo.
processo de Deus. Não abandone o processo que Deus te colocou. Mas Kaique, você não sente a minha dor, mas Deus está vendo. Deus está vendo e Ele vai mudar o cenário. Mas foi falado aqui nesta noite, há um tempo determinado para todo propósito. É vaso e está na mão do oleiro. Descansa. Descansa, está no processo. Está doendo, está machucando, mas Deus está vendo. É Ele, é Ele. É melhor estar na mão de Deus doendo do que estar na mão de Satanás sorrindo. Eu vou repetir isso essa noite. É melhor estar na mão de Deus doendo do que na mão de Satanás sorrindo. Porque a felicidade do mundo é passageira. Só que a dor com Deus é passageira e a felicidade é eterna. A felicidade do mundo passa, mas a dor do mundo vai ser eterna. A dor com Deus é passageira, mas a felicidade com Ele vai ser para toda a eternidade. Como assim, pregador? No céu, as ruas são de ouro e de cristais. Lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. É melhor passar um momento de dor com o Senhor do que passar momentos de alegria com Satanás e ir para o inferno. E Agar ouviu as palavras de Jesus. E o anjo começa, porque Deus, Ele primeiro fala para a gente o que a gente tem que fazer. Depois Ele entrega as profecias. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael, que significa Deus está ouvindo. Ou seja, Deus estava ouvindo a aflição dela. Deus estava percebido para o que ela estava passando. Era Deus mostrando: está doendo, você achou que eu não vi, mas eu estou vendo tudo. Eu não estou falando, eu não estou me movimentando. Você não está vendo movimentar as águas, mas olha Jesus de Nazaré vindo na tua direção para te dizer: queres ficação? Você pode não estar vendo Jesus, você pode não estar vendo o anjo. Gideão estava dentro do lagar, malhando o trigo, e não via o anjo do Senhor, mas o anjo via Gideão, e no momento certo o anjo se apresenta e diz: Gideão, Deus tem observado você. Aleluia! Deus está te observando, Deus está te vendo. A palavra de Deus hoje para algumas vidas aqui hoje é descanso. Eu estou observando as suas lutas, eu estou vendo as suas guerras. Está com o coração afligido, está doendo, está machucando, mas eu estou contigo. Glória a Deus. E o anjo continua: e ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela dá um nome para aquele lugar, e ela chamou o nome do Senhor, porque falava: tu és o Deus da vista. Ela chamou o Senhor de Deus da vista, porque disse: não orei eu também para aquele que me vê? Hoje é noite de você olhar para aquele que sempre olhou para você. Deus está falando de vaso, de encontro. Hoje é noite de você se encontrar com aquele que quer encontrar a sua alma. Hoje é noite de você ter um encontro como a mulher do fluxo de sangue teve com o Senhor. Hoje é noite de você ter um encontro com Deus, como o cego Bartimeu teve com Jesus. Jesus está passando aqui e esperando alguém chamar a atenção dele e tocar na horta. Chame a atenção do Mestre nessa noite. Aleluias! E ela volta para a mão de Agar. Ela volta para aquele lugar, para a mão de Sarai. Agar volta para aquela situação de humilhação. Ela volta. Ela passa por várias situações. Só que vai nascer Ismael. Ismael nasce. O menino nasce, que era fruto da promessa. Estava no ventre. Vai nascer o menino.
tempo depois, Sara engravida. Sara engravida e Isaac nasce. E tem por costume dos judeus que quando seu filho desmama, eles fazem uma festa. Enquanto Abraão faz essa festa para Isaac por ele ter desmamado, Sara viu Agar, a egípcia, zombando daquela festa. E Sara, como mãe, não ia aceitar aquela situação. Ela chega em Abraão e diz: Abraão, deita fora esta serva e o seu filho. Era lá. Se põe no lugar de Abraão. Você tem um filho chamado Ismael, mas tem outro chamado Isaac. Duas mulheres diferentes dentro da sua casa. Aquela mulher chega e diz: manda a outra embora junto com o filho dela. Abraão diz: espera lá que o filho também é meu. E essa palavra pareceu muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Não é da promessa, mas também é filho. Não é o escolhido de Deus, mas também é filho. Não é porque você não louva como a irmã louva que você deixa de ser filho. Não é porque você não prega como o irmão prega que você deixa de ser filho. O chamado é diferente, mas continua sendo filho. A roupa é diferente, mas continua sendo filho. Deus não chamou como chamou o outro, mas continua sendo filho. 12 discípulos, todos diferentes, nenhum igual, mas todos eram chamados, todos eram filhos, todos eram escolhidos. O Senhor manda dizer nesta noite: ei, não é para parar, não é para olhar para o homem. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Aleluia! Só que quando Abraão começa a sentir aquela palavra no coração, Deus vai bradar a ele. Porque quem tem intimidade com o Senhor sempre tem respostas nas situações diversas. Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente, mas também do filho da serva farei uma nação, portanto é tua semente. Isaque era o escolhido para ser o da promessa, mas Ismael também era filho e ele também seria uma grande nação. Deus também tinha promessa sobre Ismael. Quem errou foi Sara, não foi Agar nem Ismael. Então Deus tinha promessa. Só que quem vai errar agora é Abraão. Ele se levantou pela madrugada, tomou o pão, um odre de água e deu a Agar. Ele praticamente falou para ela: ó, é isso aqui, vai embora. É isso aqui que eu tenho para te dar, pode sair. E aquela mulher sai errante, rumo a um deserto. Vamos lá, igreja, ajuda a pregar. Rumo a um deserto. Tanto lugar para aquela mulher e ela vai para o deserto. Aí se põe no lugar de Agar. Você, seu filho, um pouco de pão, um odre de água, de madrugada, rumo ao deserto. Cenário de morte. Daqui não tem saída, não tem saída. Eu vou morrer aqui. Se põe no lugar de Agar, deserto não tem água, não tem nada, não tem. É um lugar sem nada, um lugar seco, árido. De noite é muito frio, de dia é muito calor. Se eu sobreviver até amanhã, eu morro queimada. Morro de sede. E ela consumiu a água do odre e lançou o menino debaixo de uma árvore. Onde no deserto tem árvore? É porque quando a gente está no deserto, está passando por uma situação adversa, a gente não consegue nem ver as provisões que Deus coloca no caminho. Não tinha nada dentro do armário, aí alguém sentiu de mandar um arroz para você, mas você não agradeceu porque não viu a providência de Deus no caminho, porque você está pedindo a compra do mês e Deus só mandou um arroz. E aquela mulher não viu a providência de Deus, uma árvore. Pera lá, deserto tem árvore, igreja? Não. Como que tinha uma árvore no deserto? Providência de Deus. E foi e se assentou em frente. Ela se afastou do menino.
dizia: que não veja eu o menino morrer. Então ela se assenta em outra, ela se assenta na frente do menino, ela levanta a sua voz e chora. A palavra de Deus não fala que ela está orando, fala que ela está chorando. Aí a palavra vai dizer no versículo 17, quem quiser acompanhe comigo, que isso aqui é lindo. E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. Vamos lá, igreja, me ajuda. Ouviu Deus a voz do menino. Quem estava chorando? A mulher. H. Quem estava chorando? H. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. H chorava. E o menino orava. Enquanto H chorava de um lado, o menino orava do outro. Aleluia. Porque Deus não escuta as lágrimas. Deus escuta a oração. Está chorando, mas ora chorando. Está doendo, mas ora mesmo doendo. Deus não é como nós, pai, como nós, mãe, que quando ouve nosso filho chorando já vai acalentar. Deus fala: eu vou esperar ele contar o que está acontecendo. Quando ele falar para mim o que está acontecendo, eu me levanto e eu trabalho. Porque Deus não quer menino na obra. Deus não quer menina na obra dele. Deus quer crente que ora, crente de joelho, crente que se levanta, olha para Satanás e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ismael não era filho da promessa. Ele não era o escolhido, mas ele conhecia o pai que tinha. Eu vi meu pai orando, eu via meu pai entregando o holocausto, eu via meu pai entregando o sacrifício. Minha mãe se afastou de mim porque acabou a água, acabou o pão. Então eu vou orar e Deus vai mandar providência. Enquanto Ismael orava, a providência de Deus chega. Enquanto Ismael orava, a providência de Deus chega. Sabe qual é o segredo para quem está no deserto? É orar. Porque enquanto você ora, Deus está movendo os céus e a terra. E quando você ora, Deus dá ordem para os anjos e diz: vai lá. Porque está no deserto, mas está orando. Está doendo, mas está orando. Vemos um tal de Jesus de Nazaré no meio do deserto. Ele é tentado por Satanás. Satanás tenta Jesus, vai contra ele. E quando ele vence Satanás, a Bíblia fala que os anjos descem para o servir. Mas os anjos só serviram ele quando ele venceu. Diga comigo, quando ele venceu. Quer a providência de Deus, mas não ora no meio do deserto. Quer a providência de Deus, mas não busca no meio do deserto. Quer que Deus abençoa, mas nunca dobrou o joelho no meio do deserto. Tem crente nesta noite que só ora na bonança, porque quando está na luta, a primeira coisa que faz é falar como a mulher de Jó: abandona esse Deus e morre. É noite de mudar a oração. Deus, você não falou o que ia fazer. Deus, você não falou o que ia fazer. Vai mudar a oração nesta noite. Deus, eu não vejo, eu não contemplo, mas pelos olhos da fé eu acredito. Estou no deserto, estou no vale, mas eu creio que vai haver mudança. Eu creio que você vai prover. Eu creio que meu celeiro vai estar cheio. Eu creio que vai aumentar meu salário. Eu creio que a igreja não vai fechar. Eu creio que Deus vai prover. É nesse cenário deserto, é nesse cenário de morte que Deus gosta de fazer a obra. Porque é muito fácil Deus fazer quando a gente tem condição. A glória não vai ser dele, vai ser nossa. Eu consegui porque Deus, eu consegui porque eu trabalhei, porque eu suei. Deus gosta de fazer quando não tem condição nenhuma. Verdade, Deus. Presta atenção aqui em mim, igreja. Deus gosta de fazer quando não tem condição nenhuma. Verdade. Deus gosta de fazer quando você não tem condição, uma condição zero, quando você não tem nada. E essa era a situação da galera, não tinha nada, não tinha mais água, não tinha mais pão. Achava até que o menino ia morrer, mas enquanto ela chorava, o menino orava. Alguém se posicionou dentro da casa.
Alguém se posicionou no deserto. Está doendo, está sofrendo, mas eu tenho que orar. Estou com a boca seca de não ter água, mas eu tenho que orar. Eu estou com fome, minha barriga está roncando, mas eu vou orar. E por que, Kaique? Porque Jesus disse: aleluia. Se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, tudo que pedirem para o meu Pai em meu nome, Ele vos dará. É noite de pedir ao Pai. Se vós tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda e falarem monte, lança-te para lá, o monte irá para lá. É noite de orar, é noite de buscar, é noite de jejuar na presença do Senhor. Está passando pelo vale, mas é para adorar. Está passando pela prova, mas é para adorar. Ezequiel profetizou no meio do vale e o que estava morto teve vida. Elevar a sol e declarar a balácia. Profetiza no meio do vale que o que não tem vida vai passar a ter vida. Ninguém acredita que vai ter mudança, mas profetiza. Satanás falou que vai morrer nas drogas, profetiza. Falaram que seu marido nunca ia estar na igreja, profetiza que eu quero ver. Elevar a sol e declarar a balácia. Entra na brecha e faz prova do Senhor que você vai ver. Seu marido chegando e você falando: estou com vontade de ir para o culto. Elevar a sol e declarar a balácia. Seu filho falando: eu quero parar com as drogas, me ajuda. É só você ter fé e profetizar que Deus começa a fazer. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem cristão que já pede, desacreditando: Deus, eu quero uma casa de tantos cômodos. Eu quero uma casa de 5 cômodos, mas eu não tenho condição nenhuma. É profetizar com fé e acreditar. Agar já tinha tido encontro com Deus. Deus já tinha revelado a ela quais eram os planos dele. Então qual é o motivo de Agar estar chorando? É porque a gente gosta de Deus vive repetindo promessa. A gente não se sustenta quando Deus só fala uma vez. A gente ouviu na quarta, mas quer ouvir no domingo. Eu ouvi na sexta, mas eu quero ouvir domingo de novo. Eu ouvi no domingo passado, mas esse eu quero ouvir também. Eu tenho a palavra de Deus para pessoas aqui nesta noite. Se Deus entregou uma promessa, se firme nela e acredite. Porque se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Porque pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não passa. E Deus falou com Agar através da oração do menino. Porque Deus não fala com o menino, Ele fala com o adulto. Ergue-te. Como é que é? Levanta o moço, vai lá buscar o menino, que ele é a promessa. Não é para deixar a promessa de lado. Eu vou repetir isso aqui essa noite. Levanta-te e vai buscar a promessa. Que promessa, Kaique? Deus falou que você ia louvar, você vai louvar. Pode pegar o microfone. Deus falou que você ia pregar, você vai pregar. Prega o microfone. Não é para largar a promessa e o chamado de Deus. Deus está me mandando a dizer nessa noite: levanta-te, toma o que é teu e faz a vontade do Pai. João Batista não tinha microfone, João Batista não tinha plateia, João Batista não tinha som, não tinha caixa de som, ele não tinha voz bonita, ele não tinha bela aparência, mas ele tinha a palavra, ele tinha a unção de Deus, e ele pregava: raça de víboras, convertei-vos. E a multidão ia atrás dele. Sabe por que a multidão ia atrás de João Batista? Porque quem tem a unção do Espírito Santo não precisa ir atrás da multidão. A multidão vai atrás dele. Se prepare para Deus começar a mudar o cenário da tua vida. Satanás achou que nessa noite você entraria aqui e sairia da mesma maneira. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: vou mudar a história, vou mudar cenário, vou mudar a tua vida. Satanás achou que era morte, mas Deus decreta a vida. Satanás achou que era falência, mas Deus decreta a vitória. Satanás achou que Deus não ia fazer, mas Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Deus está mudando o cenário nesta noite. Ele mandou Deus está mudando o cenário. Sabe aquele louvor que é assim, ó, pastor? Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus está mudando, Jesus está mudando.
coxa, Rei dos Reis, com os olhos como chama de fogo, com os cabelos brancos, e disse: ei, meu filho, levanta-te. Ei, minha filha, levanta-te, porque não é para ficar debaixo dessa árvore. Aleluia! O profeta Elias ouve uma notícia: você vai morrer. Jezabel falou que vai te matar. Foge enquanto é tempo. Ele se levanta e foge. Ele vai para o mesmo deserto que Agar se escondeu. Chegando lá, ele se deita debaixo de um zimbro, uma árvore. E o anjo do Senhor vai aparecer para ele, vai trazer pão e água. O anjo do Senhor vai olhar para ele e vai dizer: Elias, coma e beba. Ele comeu, ele bebeu e voltou a dormir. Porque está assim hoje. A gente pede a providência de Deus, Deus manda a gente para de orar, para de jejuar, porque a gente só quer a providência, mas não quer o provedor. A gente só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Se você veio aqui nessa noite em busca de bênção, mas não em busca de Deus, você veio no lugar errado, vai sair sem a bênção. Mas se você veio buscar o Jesus grandão da Galileia, o que salva, o que cura, o que batiza, o que renova, o que traz vida, você está no lugar certo. Aleluia! Buscai o reino do céu e as demais coisas não serão Acrescentada. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: busca o reino, que as demais coisas Deus provê. Busca o reino, que Deus que vai prover o resto. E Elias não entende, ele volta a dormir. E o anjo brada de novo: Elias, levanta-te, porque muito comprido é o teu caminho. Não é hora de parar, não é hora de desistir, Elias. Elias não vai abandonar o ministério. Elias não é para voltar para trás. Elias, fica de pé. E se tem Elias nessa noite que por algum motivo parou, é noite de voltar a fazer aquilo que o Senhor te chamou. Ou você se desprende do mundo, ou o mundo te prende e te leva para Satanás. Jesus me trouxe aqui hoje para dizer: volta para a presença. Volta a fazer aquilo que você foi chamado, Elias. Volte a cantar, volte a pregar, volte a jejuar, volte a orar, Elias. Não é hora de parar, não é hora de parar. Não é hora de parar, Elias. Volte a caminhar ao lado do Senhor. Oh, aleluia, Ele está aqui. Aleluia, Jesus, tu és santo, Deus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, está dizendo para Elias: fica de pé, não desiste. A minha providência está chegando, Elias. Está chegando a minha providência. Não pare, não pare, não pare. Jesus é especialista em prover no deserto. E prova na Bíblia, que aí que eu provo. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 31 ao 21, a gente vai ver a primeira multiplicação. Jesus está de luto, um Jesus de luto, um Jesus triste, se retira para o deserto para ficar só. Só que uma multidão segue ele, porque, como eu falei, quem é cheio do Espírito Santo atrai a multidão. E essa multidão começa a clamar e a ouvir Jesus pregar, e Jesus cura, Jesus prega, mesmo de luto. Porque mais importante para Jesus do que o luto dele, mais importante para Jesus do que a dor que ele sentia no momento, era a dor que as pessoas sentiam. Jesus tinha uma coisa que falta em muitos crentes hoje: empatia. Só que chega uma hora que os discípulos falam: manda embora essa multidão, porque está ficando tarde, para que eles voltem e comprem coisas para comer, porque não tem nada aqui. Aí Jesus pergunta: o que tem? Você falou que não tem nada, mas o que tem aí? Temos alguns pãozinhos e alguns peixes. Dá para mim. Porque
Porque aquilo que para você não é nada, na mão de Jesus vira algo grandioso. Aquilo que para você não vai ter vida, na mão de Jesus vira algo esplendoroso. Aquela pessoa que você falou, Deus não pode mudar, na mão de Jesus vira pregador da palavra. Aquela pessoa que você falou, vai morrer desse jeito, na mão de Jesus vira um levita na casa do Senhor. Jesus é especialista em transformar e multiplicar aquilo que o homem acha que não pode virar nada. Então Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes e multiplica. Fala para os discípulos, vocês que vão entregar. Porque discípulo, ele não come primeiro, ele entrega para depois se alimentar. Discípulo, ele não se alimenta primeiro ele entrega, depois ele se alimenta. E os discípulos entregam para aquela multidão, e ainda sobram cestos. E eu me coloco no lugar dos discípulos, conjecturando eles olhando aquela situação e falando: que homem é esse? Quem é esse homem? Ele manda o mar se calar, ele expulsa demônio de Gadareno, ele cura paralítico no tanque de Betesda, e ele multiplica pão e peixe. Eu não quero me apartar nunca deste homem. Aí eu imagino que é por causa dessa situação que Pedro vai dizer em João 6,68: para onde eu irei? Se só tu tem a palavra de vida eterna, para onde eu irei? Jesus mandou dizer para pessoas nessa noite: não há outro lugar para você ir, não tem para onde você correr. Eu te coloquei no deserto, eu te coloquei na prova, mas é porque eu quero você na minha presença. Eu quero você na minha presença. No tempo certo vai haver pão, no tempo certo vai haver água, no tempo certo vai haver multiplicação, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Ele mandou a mandar sol e decalabarás. Oh, aleluia! Sai daqui nessa noite. Mas Kaique, você falou de deserto, falou de Agar, falou de Jesus. Onde você quer chegar com essa palavra? Sabe esse deserto que você está vivendo? Sabe essa situação que você está vivendo, que você está pensando que não tem saída? Tem pessoas que chegaram essa noite dizendo para Jesus: eu não vou mais aguentar, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar tudo. Está batendo, está doendo, está machucando. Eu não aguento mais, eu oro e não vejo mudança. Eu oro e a situação é a mesma, toda semana, todo dia. Se o Senhor não fizer algo, eu vou parar. Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje: estou trabalhando na tua causa, estou trabalhando na tua vida. Esse deserto não te mata, esse deserto te fortalece. Vai sair do deserto fortalecido por Deus. Deserto não é cenário para morte, é cenário de providência de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado nessa noite e diz: deserto não é cenário para morte, é cenário para a providência de Deus. Saia daqui com essa palavra. Deus vai prover nesse deserto, Deus vai prover nesse deserto, Deus vai prover neste vale. Você está olhando e só está vendo ossos secos, mas Deus está vendo o exército. Você está olhando e está vendo uma multidão faminta, mas Deus está vendo um milagre de multiplicação. Você está olhando e não está vendo água, mas assim como Deus fez com Agar, e abriu-lhe Deus os olhos. Deus não fez o poço, Deus não proveu o poço. A palavra não diz que Deus fez um poço. Deus mandou que o anjo fizesse o poço. A palavra diz: e abriu-lhe Deus os olhos. Me ajuda a pregar a igreja. Abriu-lhe Deus os olhos.
Satanás está tentando cegar o que Deus já fez por você. A providência de Deus já estava lá, porque se Deus permitiu que Abraão deixasse ela ir, Deus já tinha providência no caminho. Se Deus permitiu que Abraão mandasse ela embora, é porque Deus já tinha providência para ela no caminho que ela fosse traçar. Quando Deus viu Abraão dando um pão e um pouco de água, Deus falou: vou preparar. Porque eu sei que na metade do caminho ele vai querer parar. Ela vai querer desistir, mas eu tenho promessa, que tem promessa não para. Eu vou repetir isso aqui essa noite. Você está até querendo parar no meio do caminho, mas Deus me trouxe para dizer: eu tenho promessa, que tem promessa não para. Eu não deixo que para, eu não permito que desiste. Pode até ter dado um passeio pelo mundo, mas Ele vai trazer de volta com as mãos fortes, porque tem promessa. Deus tem promessa nas nossas vidas. Aleluia. Deus tem promessa na tua vida. Deus é fiel. Não é hora de parar. Ô, glória. Não é para parar não, Pedro. Joga a rede do outro lado. Não pescou nesse lado, vai pro outro. Não conseguiu pegar orando a semana inteira, ora mais. Daniel orou 21 dias para que a bênção chegasse. Mas Kaique, me explica aí como Daniel orou 21 dias. Ele fez um propósito com Deus, jejum e oração. No primeiro dia Deus mandou um anjo. Só que o diabo barrou o anjo na metade do caminho. Aí eu imagino Deus olhando assim e falando: meu servo está orando todo dia, está buscando todo dia, está se abstendo por amor à minha vida. Eu tenho que fazer com que a bênção chegue nele. O anjo parou: pera aí que eu vou dar jeito. Vem, Miguel, levanta aí. Vai lá embaixo, tira aquele demônio, porque meu servo tem que receber a bênção. Deus está mudando o cenário hoje. Satanás está batendo em retirada. Ele não vai ficar de pé no teu relacionamento. Aleluia. Ele não vai ficar de pé na tua casa. Ele não vai ficar de pé no teu ministério. Aleluia. Satanás tem que bater em retirada, porque onde Jesus chega, ele se encosta. Aleluia. Ei, Pedro, não é hora de parar não. Abraão, pode deixar cair, porque eu cuido. Ele é Deus que zela pelos seus. Se até os pássaros que não cegam, Ele cuida. Imagina da gente. Imagina do servo dele que ora, que jejua, que busca constantemente. Mas Kaique, você pregou tudo isso e eu não estou vendo nada. Calma. Calma. Quem aqui já plantou algum tipo de árvore, alguma planta? Já viu o tempo que demora para ela crescer, para ela começar a dar fruto? Calma. Deus está te regando, Deus está te moldando. No tempo certo o fruto vai começar a sair. Porque não tem um só olheiro que coloque azeite dentro do vaso com o vaso sujo, com o vaso quebrado, com o vaso rachado. Então ele passa pelo processo na mão do oleiro, para que o oleiro deposite azeite ou deposite algo de valor dentro dele. Então Deus me trouxe aqui hoje para dizer: você está no processo na mão do oleiro, mas no tempo certo sou eu Deus que vou derramar o azeite, sou eu Deus que vou prover. Sabe por quê? Ei, viúva, você está olhando e está vendo só um pouquinho de azeite, mas o profeta está vendo multiplicação. Mas o profeta do Senhor está vendo multiplicação. Eu não tenho muito, Kaique, mas é desse seu pouco que Deus precisa para multiplicar na tua vida. Deus não precisa de muito não, Ele precisa de um coração contrito, quebrantado e confiando na palavra.